falado. Está com a palavra por até 10 minutos o nobre vereador Chico Louco. Senhor presidente, senhores vereadores, a plateia aqui presente, a mídia da mesmice que também está por aqui. Nós, vereadores, quando fomos eleitos, no dia 1º de janeiro, na nossa posse, 1º de janeiro de 2017, nós juramos cumprir a Constituição da República. Sim, juramos cumprir com a Constituição. Cumprir a Constituição é respeitá-la. No exercício do meu trabalho como vereador, eu descobri que existe uma lei aqui em São Carlos que, no meu simplório entendimento, era inconstitucional. Era uma lei que foi do dia 13 de janeiro de 2016, que proibia o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos. E aqui ele cita somente um aplicativo para o transporte remunerado de pessoas na cidade de São Carlos. Aquilo que a gente tem que saber para criticar é conhecer a essência. Então eu não posso receber críticas nem elogios sem que as pessoas conheçam o que está escrito na justificativa do meu projeto de lei, que pede que seja revogada essa lei anterior, que no meu entendimento ela é inconstitucional. Então eu vou começar a ler a justificativa para que todos entendam. A justificativa é a seguinte: conforme dispostos nos artigos 21, inciso 20 e 22, e incisos 9º e 11º da Constituição Federal de 1988, respectivamente, compete à União, pelo artigo 21, inciso 20, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Compete à União, não ao município. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes, inciso 9 diz isso, e o inciso 11. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. A União, não ao município. Ao analisar o conteúdo dos artigos acima mencionados inicialmente, conclui-se que a Lei 17.713, do dia 13 de janeiro de 2016, a Lei de São Carlos, que dispõe no âmbito sobre a proibição de aplicativos em carros particulares, nesse transporte, ela é inconstitucional, material e formalmente, haja visto que, no caso presente, os poderes municipais seriam incompetentes para tratar desse assunto. Diante da inexistência de uma lei complementar que autoriza os estados e municípios, e essa lei está tramitando no Congresso, é a projeto de lei complementar 028, que já foi aprovado no Senado e agora está com a Câmara, bem como o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 5.587 no ano 2016, no dia 4 de abril de 2017, que estabelece as regras sobre o transporte público para que as prefeituras tenham competência para regulamentar esse tipo de serviço e cujo texto ainda terá que seguir para o Senado Federal e, caso passe na Casa, o projeto ainda terá que ser sancionado pela Presidência da República. Mais uma vez, a referida lei não encontra embasamento legal para a sua aplicabilidade. Então, a lei de São Carlos não tem embasamento legal para ser aplicada. Essa lei de 2016. Aliado ao fato que a referida lei, ela trata apenas do aplicativo Uber, sendo que, além disso, ainda existem outros com a mesma finalidade, a exemplo do Cabify, do 99 Pop, que estão existindo, e a lei aqui, então, é discriminatória. Ora, nós juramos cumprir a Constituição. Nós vemos uma lei em São Carlos que foi aprovada, que ela é discriminatória, além de ser inconstitucional. Não obstante, conforme a Constituição Federal, no seu artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Aqui, cabe lembrar que táxi não é serviço público. Esse serviço de transporte individual não é um serviço público, não compete ao município legislar sobre ele. Essa lei aqui de São Carlos, ela nem teria que ter sido aprovada, não teria nem que ter sido elaborada. Tem-se ainda os artigos da Constituição Federal que autorizam o Uber e, consequentemente, outros existentes, que venham surgir aqui especificados no artigo 1º
inciso 4º, que afirma que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são direitos dos trabalhadores, e o artigo 5º, inciso 13, que estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, desde que o trabalhador tenha as qualidades que a lei determina. Denota-se aqui, mais uma vez, a falta de uma legislação definindo pela autorização ou proibição do trabalho de transporte popular remunerado, transporte particular remunerado de passageiros através de aplicativo. Então, nós não temos aqui a proibição, sequer a autorização. Não está regulamentado no Brasil de uma forma ou de outra. Na Lei Federal 12.587/2012, seu artigo 7º, artigo 8º, transporte público individual, serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público por intermédio de valores de veículos de aluguel para a realização de viagem individualizada. Enfim, concluímos que serviço de táxi não é serviço público. E esses serviços por aplicativo também não são. Eu vou ter que encaminhar, porque o relógio está correndo muito rápido. Então, tais transportes, como táxi e o aluguel de veículos particulares, por ser de interesse do cidadão, mas não essencial, nem necessário, é apenas útil para o cidadão que dela deve viver ou se utilizar. No seu artigo 12A, o direito da Constituição, o direito à exploração de serviço de táxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local, o que não demanda licitação, conforme preceitua o artigo 165 da Constituição Federal, sempre através de licitação. Portanto, o que nós vemos, eu não vou conseguir ler o tempo todo, que é um pouco mais extenso, cabe ressaltar que várias decisões do Supremo Tribunal Federal atestaram o contrário mencionado nas questões que os estados e municípios legislam sobre o transporte remunerado de passageiros, afirmando que tais leis afrontariam a competência privativa da União, conforme julgamento sobre a proibição de mototáxi, através das ações diretas de inconstitucionalidade regulamentada à profissão posterior pela Lei nº 12.009, de 29 de julho de 2009. Contudo, cabe ressaltar que, apesar do município não ter competência para legislar sobre esse assunto, conforme mencionado, cabe punição àquele que descumprir a legislação vigente, conforme preceitua o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar com veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens quando não for licenciado para esse fim, salvo o caso de força maior ou com permissão de autoridade competente. Analisado tais atos legais, conclui-se, portanto, que o município não tem competência para autorizar ou proibir a exploração de serviço particular remunerado de transporte individual de pessoas através de aplicativos. Esse projeto de lei que pede a revogação dessa lei anterior já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Vereadores e o parecer da Comissão de Constituição e Justiça também foi favorável. Por se tratar de um projeto de lei que ele é inconstitucional, que essa casa aprovou no equívoco, eu entendo que não caberá a ele nenhuma emenda aditiva, como foi apresentado essa tarde, aqui como foi apresentado pelo vereador João Miller. Porque o projeto, na sua essência, ele era inconstitucional. Se nós juramos cumprir com a Constituição da República, eu estou apenas cumprindo com o meu juramento, que é de vocês todos, meus amigos vereadores. Concede, é uma pena que os vereadores não estão na plenitude aqui para a gente chegar a essa conclusão. Porque eu não estou aqui defendendo esse ou aquele serviço, esse ou aquele aplicativo, não é isso. Nós estamos diante de um caso que na nossa Câmara dos Vereadores está descumprindo com a Constituição Federal, o que nós juramos não fazê-lo. Se a plenária anterior, se a Câmara anterior, dos mandatos anteriores, descumprir com a lei, a nossa função também é verificar aquilo que está irregular e torná-los regulares. O vereador Paraná me pediu aqui uma parte, eu concedo o Paraná agora no último minuto, mas eu queria também salientar, essa emenda aditiva, ao meu entendimento, não sei do vereador, eu acho que ela não tem cabimento, porque a lei é apenas para revogar uma outra anterior. Nós não estamos aqui implantando, autorizando, nem desautorizando nenhum serviço, porque não é competência do município. Gostaria que o senhor me ajudasse, se o senhor tem uma parte. Vereador Chico Louco, eu quero concordar em parte com Vossa Excelência, que na verdade esse projeto de lei, essa lei na verdade que foi sancionada, uma lei de autoria do vereador Freire, ex-vereador Freire, de fato ela padece de um vício de constitucionalidade e com toda certeza ela precisa ser revogada. Então, por esse motivo eu parabenizo Vossa Excelência. Todavia, discordo de Vossa Excelência no sentido de que
esse transporte não é de interesse público e que não deva ser regulado pelo município. Na verdade, tanto o transporte através de táxis, como Uber, como mototáxi, como qualquer outra. Só para terminar, não, vereador, por favor. De um serviço público. É isso que foi dito. Talvez, como eu li um pouco rápido, talvez não ficou claro. O que está dito aqui é que não se trata de um serviço público, serviço de táxi ou de transporte por aplicativo. Então, vereador, esse tipo de serviço, ele é sim de natureza pública e, dessa maneira, ele deve ser regulado pelo Poder Público Municipal. Existem as regras gerais que são do Executivo Federal, mas são complementadas, suplementadas por meio de decreto do Poder Executivo Municipal. Então, eu parabenizo Vossa Excelência nesse momento pela iniciativa. Não concordo em alguns pontos, inclusive defendo a emenda do vereador João Miller, porque, com muita sabedoria, ele remete ao Poder Executivo a regulamentação dessa matéria. Então, eu sou favorável ao projeto de Vossa Excelência, votarei favoravelmente ao projeto, inclusive com a emenda, por entender que é sim um serviço de natureza pública e que deva ser regulamentado pelo Poder Executivo. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e, inclusive, solicito que seja colocado em... Pela ordem. Nove vereadoras White, Martins e França. Talvez o expediente nem seja pela ordem, nobre presidente. Mas eu perguntaria para o orador e para o vereador que fez a intervenção, e concordo com a sua posição, de que é serviço público, sim, é evidente, porque se a intervenção, o poder público faz a intervenção e faz a concessão naquilo que é da alçada pública. Ele não intervém na alçada privada, evidentemente. Acho que a ilegalidade da lei, a ilegalidade de um dispositivo pode ser questionado pelo Poder Executivo através de uma ação direta de inconstitucionalidade, e o Poder Executivo não agiu dessa maneira, talvez por falta de interesse. Mas qualquer regulamentação que o Poder Executivo possa fazer tem que passar pela Câmara Municipal. Tem que vir para cá através de um projeto de lei. E isso tem que ser muito claro. Então, acho que, enquanto discussão, a discussão é fértil. Enquanto decisão, ela é inócua. Eu me permito discordar, porque nós estamos aqui diante de uma lei prévia que eu estou pedindo a simples revogação dela. Eu não estou entrando no mérito de discutir se o aplicativo, o serviço, deve ou não ser regimentado pela Câmara. É a atribuição que nós estamos ainda aguardando o projeto de lei complementar que está em Brasília. E eu acho que antes que esse projeto de lei saia, a cidade de São Carlos não precisa se antecipar a ele. Não é necessário isso. O que eu estou apenas pedindo aqui é para que nós cumpramos o nosso juramento.